Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Tivemos mais um dia de prejuízos, preocupações e problemas gerados pelas chuvas fortes, o verão chegando e deixando as suas marcas aqui em Teresópolis. Vamos agora fazer um panorama sobre as principais ocorrências registradas em Teresópolis por conta desse temporal. Começando pelo bairro do Alto, né? Muita chuva, chuva de grande volume, transformando aí as principais ruas e avenidas do bairro do Alto em verdadeiros rios. Olha só a água morro abaixo, ali próximo à igreja de Santo Antônio, descendo, tomando a avenida principal e, consequentemente, parando na parte mais plana, né? Pouca gente sabe, há dois rios aí que foram cobertos pelo crescimento populacional, né, pelas residências, estabelecimentos comerciais, e o resultado é esse. A água não tem para onde escoar, não é feita a limpeza dos bueiros, do sistema de manilhas, e choveu, e principalmente uma chuva forte como essa, o bairro do Alto, que até alguns anos atrás não registrava esse tipo de problema, agora vira rio sempre. Olha só a situação da Feirinha do Alto, um vídeo aí que teria sido feito por um servidor público, né? Teve que subir em uma cadeira para evitar aí problemas, né, por conta dessa enxurrada na Feirinha do Alto, que é um atrativo turístico do município, e nesse temporal de terça-feira à tarde também mudou totalmente as suas características. Registro feito pelo colega José Carlos Cacau, né, nosso amigo Cacau Repórter, mostra, para quem ainda não entendeu, né, com as imagens anteriores, o volume de chuva que veio da parte alta da Serra dos Órgãos. Olha só, o rio Paquequer, ali atravessando a Avenida Rotariana, próximo à portaria do Parque Nacional, né, as cadeiras, os bancos dessa cachoeira cobertos, mostrando o volume d'água que desceu da parte alta das montanhas da Serra dos Órgãos e veio tomando conta aí da cidade, né? Veio descendo, a chuva foi se acumulando, né? Todo esse acumulado de chuva. Olha só o outro lado, na antiga ponte da linha férrea, o volume da água no rio Paquequer, né? A situação que acabou se refletindo em vários outros pontos na beira-linha. O rio ficou muito próximo, inclusive, de transbordar. Rio Teresópolis, olha só as cachoeiras no trecho de serra da estrada Rio-Teresópolis. No início da tarde, né, logo depois do início desse temporal, né, forte aqui em Teresópolis, grandes cachoeiras em locais onde já houve, inclusive, deslizamentos de pedra e terra. E por conta disso, pouco depois dessas imagens aí, feitas por um leitor do Jornal Diário, telespectador da Diário TV, a CRT realizou a interdição da estrada do trecho de serra entre os quilômetros 89 e 104 por conta desse volume de chuva todo. A serra ficou cerca de 2 horas fechada devido a esse risco de deslizamento de pedra, né? Experiências ruins anteriores fizeram a CRT fechar para evitar aí prejuízo para vítimas fatais, né, principalmente, e depois que a chuva diminuiu, foi feita uma análise, nenhuma barreira, nenhum deslizamento, a CRT liberou novamente a rodovia. Bairro de Santa Cecília, próximo aos blocos ali, né, aqueles prédios ali, como são conhecidos, aqueles blocos vermelhinhos ali, próximo à escola. Olha só o volume d'água que vem ali do bairro de São Pedro, encontra com toda a água que desce do bairro de Santa Cecília, e o sistema de manilhamento, como sempre, o sistema de manilhamento antigo não suporta e acaba extravasando dessa maneira, e em anos anteriores, em vários anos anteriores, houve aí o rompimento do sistema nesse local. Vamos agora para outra situação, entre aspas, comum, né? É chato falar que é comum, mas acontece sempre. Tenente Luiz Meireles, bairro do Bom Retiro, choveu, vira um rio novamente, nas proximidades ali do posto de gasolina. Isso porque, como já falamos aqui na Diário TV algumas vezes, o rio Meudon, que vem dessa comunidade e atravessa toda a Tenente Luiz Meireles, praticamente desapareceu, né? Foram construídas dezenas ou centenas de imóveis cobrindo, fechando o rio, e quando chove forte, o rio não tem para onde ir, senão as vias públicas. Mas uma situação que parece não ter fim. Olha só,
Do Bom Retiro, vamos agora para o bairro de Pimenteiras, Rua Guandu. Acesso do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, ou seja, o resgate, o socorro, todo mundo ilhado por conta desse problema lá na Rua Guandu que se arrasta há anos. Promessa política, entra candidato, entra prefeito, sai prefeito, muda vereador e ninguém resolve a situação da Rua Guandu no bairro de Pimenteiras. Agora uma imagem que chama muita atenção, que é o Parque Regadas. Olha só, isso foi logo depois que começou a chuva, né? Não foi depois de uma hora de chuva acumulada, de muita água acumulada, não. Logo assim que começou a chover mais forte, o Parque Regadas virou isso aí. E a gente percebe que a água ainda está clara, né? Não tem nem aquela água barrenta, já tendo arrastado aí terra de vários pontos. Isso mostra o quê? Bueiros entupidos. Não houve transbordamento do rio Paquequer. E, pelo contrário, muito longe disso, repetindo no início da chuva. Ou seja, não precisou nem o rio Paquequer dar aquela subida, já dar uma obstruída na água, já começou a vazar, isso em pleno Parque Regadas. Problema que já deveria ter sido resolvido há muitos anos, né? Isso no período de estiagem. Vamos agora para o interior do município, onde alguns problemas também foram anotados. Santa Rosa, no interior do município, mais uma vez, cerca de 15 dias atrás, falamos aqui dessas localidades do terceiro distrito de Teresópolis, terceiro e segundo distrito, mas especificamente de Santa Rosa, no terceiro distrito, muito prejuízo, lavouras perdidas e agora novamente aí chuva forte nessa região que fica próximo a Nova Friburgo e o resultado está aí. Santa Rosa, mais uma vez, tem mais uma imagem mostrando o rio, olha só o rio, indo parar nas ruas, nas lavouras, dando mais prejuízo, mais preocupação para os moradores do interior do município. Temos ainda uma imagem da Teresópolis Friburgo, RJ 130, lá no trecho de Vieira. Não sei se dá para entender, né? Estava chovendo forte na hora da imagem feita pelo telespectador da Diário TV. Foi um poste que tombou ali na Teresópolis Friburgo, na RJ 130, junto com várias árvores. A árvore caiu, né, por conta do vento, né, da chuva forte, atingiu a rede e puxou o poste. E como ainda estava energizado, o trânsito ficou totalmente parado por um longo período, até que fosse acionada aí a empresa, né, a Enel, e o Corpo de Bombeiros, a Enel desligando a energia elétrica, e o Corpo de Bombeiros fazendo essa remoção junto com a Defesa Civil e a liberação da pista da RJ 130 lá em Vieira, também no terceiro distrito. Agora, olha só a Cachoeira dos Frades, também nessa região do município, nesse lado aí do município. Olha só, no fim de semana muita gente postou imagens, né, da Cachoeira dos Frades com bom volume, aquela água bonita dos Frades, característica, mas agora olha só o volume d'água na região dos Frades, né? Vem lá da vizinhança com Nova Friburgo, essa água nasce lá na divisa entre Teresópolis e Friburgo, na região de Salinas, vem descendo o Rio dos Frades, e quando chegou nessa região, na cachoeira, a famosa cachoeira, ganhando proporções assustadoras. Agora, outro ponto, né, que chama atenção, os dados aqui da Defesa Civil, né? Vamos falar daqui a pouquinho disso, né, que é o caso do Perpétuo, mas só voltando rapidamente à chuva de hoje, uma atualização da Defesa Civil, que é em relação às ocorrências de hoje, aqui registradas em Teresópolis. Esse volume fortíssimo de chuva deixou muita gente preocupada, mas, segundo a Defesa Civil, ninguém ficou desabrigado, né? Foram registrados, segundo informado através da assessoria de comunicação, 2 pequenos deslizamentos, sem vítimas, sem desalojados ou desabrigados. Os pontos de alagamento já mostrados aqui, mas ninguém perdeu a casa, segundo a Defesa Civil. E os maiores volumes de chuva anotados em Teresópolis foram nos bairros Quinta Lebrão e Caleme, com 37 e 32 milímetros, respectivamente. E a Defesa Civil está em estágio de atenção. Agora, um fato curioso, que nessa mesma data, dia 22 de dezembro, exatamente 18 anos atrás, na mesma data, Teresópolis chorava a morte de 10 pessoas. Uma grande tragédia natural no município, e o bairro mais afetado foi o bairro do Perpétuo, Rua Zenóbio da Costa, onde morreram 8 pessoas
na tragédia do dia 22 de dezembro de 2002, 18 anos atrás. Olha só o volume de terra que desceu no bairro do Perpétuo, tá? Imagens do arquivo do Jornal Diário, fotografias feitas pelo fotógrafo Elton Fernandes, registrando a situação do Perpétuo, né? Esse caso assustou, chocou os teresopolitanos, foram 10 mortos no total nessas chuvas de 2002, do dia 22 de dezembro de 2002, e dessas 10 mortes, 8 foram no bairro do Perpétuo, um bairro lá, uma das localidades, uma das divisões do bairro de São Pedro, que ficou por muito tempo aí de luto por conta dessas mortes, porque além de chamar a atenção, né, 8 pessoas, eram 5 crianças que estavam em uma casa, em uma festa de aniversário, segundo apurado na época, e eles, preocupados com o perigo de deslizamento, junto com a mãe, os responsáveis, foram para outra residência e a barreira acabou atingindo essa residência e não a que eles estavam. Se comoveu os teresopolitanos. E a situação do Perpétuo, algumas obras foram feitas, fizeram uma quadra nessa parte mais afetada pela barreira, mas as residências aí, parte delas acabou sendo recuperada e as pessoas, por falta de opção, né, a maioria das pessoas, por falta de opção, voltou a morar em locais de risco. Problema que, infelizmente, não ocorre somente no Perpétuo, mas em vários bairros da cidade. Então, exatamente 18 anos atrás, 22 de dezembro de 2002, uma chuva forte que começou como a de hoje, né? Quem lembrou dessa data, quem participou da cobertura, como aqui a equipe da Diário TV, do Jornal Diário, ou quem viveu diretamente essa tragédia do Perpétuo, voltou no tempo aí, preocupado com uma possível repetição dessa cena. Vamos agora ao Diário Policial, um acidente de trânsito anotado no bairro de São Pedro. Mais uma colisão envolvendo moto, nesse caso moto e carro, né? Uma motocicleta colidiu com um carro de passeio, uma Paraty, na rua Fileuterpe, próxima ao cruzamento com a rua Pedro Struck, lá no bairro de São Pedro. Imagens feitas pelo Cacau Repórter, mostrando aí o motociclista sendo atendido inicialmente por um resgatista da CRT, que estava ali de folga, passando pelo bairro de São Pedro, fez os primeiros socorros, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Esse rapaz, que seria motoboy, foi atendido no local pelos bombeiros e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Não foi informada a dinâmica do acidente. Polícia Civil prende em Teresópolis um homem acusado de participar de uma milícia no Rio de Janeiro. Está aí imagens divulgadas pela Polícia Civil, pela 110ª DP, da prisão de um homem que, segundo a polícia, fornecia armamentos para um grupo de milicianos conhecido como Águia de Mirra, do Rio de Janeiro. Ele estava escondido no bairro da Barra do Imbuí e já tinha mandados de prisão, né, mais de um inclusive, expedidos contra ele devido a esses crimes, segundo a polícia, vem ocorrendo desde 2008 e já há algum tempo. Esse homem estaria escondido lá na Barra do Imbuí, mas agora foi encaminhado para o xadrez da 110ª e depois para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, atualizou a situação das fontes. Atenção você que utiliza água de nascentes em Teresópolis. Tá aí, 4 delas estão impróprias para consumo, devem ser evitadas até que seja feita uma nova análise. São elas Tijuca, Perpétuo e 7 Tanques, e ainda a fonte de Taumaturgo. Lembrando que essa fonte de Taumaturgo é a fonte da esquina dos prédios, né? Existem 2 fontes de Taumaturgo, uma em uma praça e outra em uma esquina dos prédios ali do bairro de Taumaturgo, mas essa fonte aí há anos aí, ela não sai da tarja vermelha, do impróprio, ou seja, há um problema muito grave ali, mas a fonte continua jorrando em situação crítica há vários anos. E a prefeitura não faz nenhum tipo de serviço, não, nem sei se há o que fazer, né? Fechar a fonte, canalizar a água para outro local, visto que frequentemente vem sendo apontado esse problema aí de água imprópria para consumo. São 4 fontes e essas outras todas estão liberadas, né? Aí na tela, se você costuma pegar água de nascente, pode ir ainda na Fonte Brama, que fica ali na Tenente Luiz Meireles, Fonte Judite e Fonte Amélia, no bairro do Alto, Fonte Granja Guarani, bairro de mesmo nome, Fonte Santa Ângela, na Tijuca,
fonte Alexandre Fleming, no Vale do Paraíso, fonte Santa, e a fonte São Sebastião, que é a fonte de Pimenteiras, que ainda tem aquela discussão, né, da água que desaparece na parte da manhã e ninguém sabe explicar o que ocorre lá naquela misteriosa fonte do bairro de Pimenteiras. A notícia agora é a Covid-19, né? Muita gente acha que a pandemia já passou, continua agindo aí sem as devidas preocupações, mas por conta disso, Teresópolis bateu o recorde de confirmações de novos casos no município, né? O recorde aí de confirmações de novos casos no período de uma semana. Tá aí a estatística, lembrando que são dados da Secretaria Municipal de Saúde. Não são números, não são informações aqui da Diário TV, do Jornal Diário, são dados da Secretaria de Saúde que mostram esse novo recorde semanal de confirmações da Covid-19. O maior número registrado até então havia sido na semana entre 16 e 22 de agosto, quando foram anotados 573 ocorrências aí, novos casos da Covid-19 em Teresópolis. E agora, na semana passada, entre os dias 13 e 19 de dezembro, 592 casos confirmados no município. Mais uma estatística preocupante, né? Falando do mês de dezembro, né, que bateu todos esses recordes aí da Covid-19 no município, somente até o dia 20 de dezembro, foram 1.600 casos anotados em Teresópolis e uma média diária de 80 confirmações. Lá em agosto, quando havia sido registrada essa maior alta, né, agosto até então era o mês com maior número de ocorrências aqui no município, foram anotados durante o mês todo 2.126 casos e uma média diária de 68 ocorrências. Por enquanto, dezembro já tem uma média diária de 80 confirmações. E seguindo esse padrão, né, se continuar dessa maneira, mais 10 dias e mais 11 dias no mês, iríamos a 2.400 casos, ou seja, superando de vez agosto. Em relação aos óbitos, são 49 óbitos. Foram 49 óbitos no mês de novembro, o mês com maior número de ocorrências aqui em Teresópolis de morte até o momento. Já são 242 confirmadas, outras 17 ainda investigadas pela Prefeitura. E a situação está crítica, sem leitos de UTI, principalmente, tudo no vermelho. O médico Marcos Lizerri, que é infectologista do Hospital São José e também do Hospital da Unimed em Petrópolis, divulgou um vídeo atentando para essa situação, para esse novo aumento, para essa nova escalada da doença e o que pode ocorrer nesses dois municípios. Boa tarde, meu nome é Marcos Lizerri, sou infectologista do Hospital Unimed Petrópolis e do Hospital São José Teresópolis. A atual situação da pandemia do Covid-19 é extremamente alarmante nesse momento. Estamos observando em Petrópolis, em Teresópolis, uma aglomeração absurda nas ruas, né, em época de Natal, e as pessoas andando sem máscara, filas de banco, assim, as pessoas não respeitando o distanciamento, sem uso de máscara. Pessoal, eu estou extremamente preocupado com o que acontecerá nos próximos dias, nos próximos meses, com relação a essa pandemia nesses municípios. Se as pessoas não observarem as regras rígidas de distanciamento social, de evitar ao máximo aglomerações, não usar máscara, tá? E não ficar em casa o máximo possível, estaremos vivendo certamente os piores momentos da pandemia, onde muitas vidas poderão ser ceifadas por falta de controle de ambiente social. Eu sei que é muito difícil nesse período as pessoas chegando perto do Natal, quererem ficar com suas famílias, mas evitem ficar com as pessoas idosas, né? Porque para elas o Covid é extremamente letal
E a gente está vivendo um momento, principalmente em Petrópolis e Teresópolis, que não estão tendo mais vagas para internação, nem vagas em unidade de terapia intensiva, devido à explosão da pandemia do Covid-19. Então eu peço encarecidamente a todas as pessoas que estão me ouvindo que fiquem em suas casas, né? Respeitem o isolamento social, né? Evitem aglomerações, tá? Os comerciantes, não deixem as pessoas entrar sem máscara, usem álcool gel nas pessoas que estão entrando, meçam a temperatura na porta para ver se está tudo direitinho, né? Eu acho que, pessoal, se a gente não tomar uma medida radical nesse momento que estamos vivendo agora, nós vamos ter com certeza o pior momento da pandemia de Covid-19 e com o maior número de mortos. Então, eu peço, né, de presente de Natal aos profissionais de saúde que arriscam suas vidas para tratarem as pessoas com infecções graves por Covid-19, que vocês respeitem as regras do jogo. A vacina está chegando, deve resolver o problema, mas enquanto não chega, pessoal, vamos ficar em casa, né? Vamos evitar aglomeração, né? É a coisa mais importante, e aqui eu estou fazendo mais um apelo, né, às pessoas, porque a grande maioria é completamente ignorante sobre a situação que estamos vivendo no momento. Extremamente grave, extremamente grave. E o mais triste é você ver o seu familiar chegar num hospital público, num hospital privado, e não ter vaga para internar o seu familiar, né? Depois de todas as coisas que foram ditas por vários especialistas em doenças infecciosas. Conto com vocês. Está aí o alerta de um profissional da saúde, quem vive diariamente esse problema em 2 hospitais. O Hospital São José em Teresópolis e o Hospital Unimed em Petrópolis. Lembrando que a situação é crítica em ambos os casos, ambos os municípios. Não há leitos, seja no SUS ou seja no particular. É o que a gente fala sempre aqui, não adianta achar que você, eu tenho plano de saúde, se eu precisar de internação, eu vou ter minha vaga. Não vai ter, porque não tem vaga. Vai ficar aguardando aí até surgir uma vaga, mesmo tendo plano de saúde. Então a situação é crítica. Infelizmente, se cada um não fizer a sua parte nesses dias aí de festas de fim de ano, de compras, a situação vai se agravar ainda mais aí. Poderíamos começar 2021 de maneira muito triste em vários lares teresopolitanos. Então, falando das compras, se você precisa ir às compras, aproveite que o comércio está com horário estendido até às 10 da noite, vai em um horário diferenciado, veja um horário. Se durante o dia você acha que tem muita gente na rua, vá mais tarde. Assim como a Feirinha do Alto, por exemplo, que está trabalhando, né, uma opção de presentes. Hoje cedo, nossa equipe de reportagem, algumas horas antes desse temporal que assustou a cidade, fez essas imagens na feirinha, né? Inicialmente, poucas barracas funcionando, mas para a véspera de Natal, a previsão é que aumente o número de expositores trabalhando na Feirinha do Alto até o dia 24, de 10 da manhã às 18 horas, e também depois do Natal, né, a feirinha vai estar funcionando também nesse período, dias 26 e 27, 10 às 18, e lá depois, já na semana do Ano Novo, também o atendimento diferenciado de 10 da manhã às 18 horas, seja um horário bastante amplo aí para você fazer as suas compras de fim de ano com segurança, garantindo a lembrança de Natal, contribuindo com o comércio local sem ampliar o número de pessoas infectadas com a Covid-19. Diário Política, falando mais uma vez dessa questão tão debatida da cota de gênero das mulheres em Teresópolis, que acabou gerando processos liminares e uma possível dança das cadeiras na Câmara de Vereadores, situação que fez o teresopolitano abrir os olhos para o número de mulheres candidatas.
para falar sobre esse assunto, o jornalista Vanderlei Pérez. Bom, Vanderlei, foram mais de 400 candidatos. Quantas mulheres? Como foi a votação delas? Olá, Marcelo. Passada a eleição e as emoções e paixões do pleito, vamos agora às sobras de campanha. Nessa eleição, nós tivemos 83.293 votos válidos para vereador. É um número muito alto. Alguns especialistas falavam em cerca de 65 mil, 70 mil, mas deu bem mais de 80, como antes. A eleição de prefeito e vereador é uma eleição que ela traz a paixão, ela é envolvente, então as pessoas que têm seus interesses vão de fato votar. Então nós tivemos um alto número de eleitores, especialmente para vereador. Desses 83 mil votos, foram distribuídos entre candidatos homens e mulheres. Tem aquela questão dos 30% da cota de gênero, que pode ser mais homens ou mais mulheres. Naturalmente, hoje a cota de gênero busca atingir um maior número de participação das mulheres, que estão meio arredias à política, e desses 449 candidatos que tivemos no último pleito, 142 candidaturas foram de mulheres e 307 candidaturas de homens. Os 307 candidatos homens fizeram 72.191 votos, quase o total, né? Sobraram apenas 11.124 votos para as mulheres, dividido pelas 142 mulheres. E algumas mulheres fizeram mais votos que outras mulheres. Então, ou seja, nós tivemos aí 43 mulheres que conseguiram ultrapassar a barreira dos 50 votos. Bom, 50 votos, numa eleição de 450 candidatos, é muito voto, vamos considerar assim, né? Mas outras 70 mulheres fizeram entre 13 e 50 votos, ou seja, um número maior de mulheres para essa votação um pouco menor, entre 13 e 50. E abaixo de 12 votos, abaixo de uma dúzia de votos, ficaram 28 mulheres. E essa é a questão que está pegando aí na justiça. Alguns partidos, especialmente o PSOL, reclama do baixo desempenho eleitoral de algumas candidatas mulheres, sugerindo que essas candidaturas tenham sido fraudulentas ou forjadas. Bom, Vanderlei, esse baixo desempenho eleitoral ocorreu só em alguns partidos ou em todos eles? Bom, lembrando que o desempenho de uma candidatura é problema do candidato e dos seus eleitores, e não querendo dimensionar o resultado dessas candidaturas, apenas comentando e informando sobre uma questão que está sendo discutida na Justiça, que é o baixo desempenho de algumas candidaturas. 28 candidatas fizeram menos de 12 votos na última eleição. E essas 28 candidaturas estão em diversos partidos, em 12 partidos, inclusive no partido que levanta essa questão na Justiça, o PSOL, que reclama que outros partidos tiveram candidaturas forjadas por terem feito abaixo de 12 votos, e o próprio PSOL tem, embora tenha tido duas candidaturas bem votadas, na faixa de 900 votos e de 700 votos, que foi a Bertoche e a Carol Quintana, teve a candidatura Dalva, que fez 6 votos na última eleição, ou seja, está abaixo, está nesse rolo aí do baixo desempenho. O próprio partido que denuncia isso na Justiça tem que também explicar esses votos da Dalva. Mas os demais partidos, com uma candidata, os demais partidos, Podemos, Cidadania e PSOL, tiveram uma candidata com menos de 12 votos, uma candidata cada. PP, PSDB, Republicanos e DC tiveram 2 candidatas cada. Solidariedade, Patriotas e PSC tiveram 3 candidatos nessa faixa de 0 a 12 votos. O PV e o Avante tiveram 5 candidatas cada.
nessa faixa de 0 a 12 votos. E, por fim, o PDT teve 6 candidatas de baixo desempenho, nessa faixa de 0 a 12 votos. De sorte que entre essas 142 candidaturas femininas, nós tivemos uma vitoriosa, que foi a candidata Érica Marra, do PSD, fez mais de 1.000 votos, 1.221 votos, me parece, e pode muito bem representar as mulheres e justificar todo esse empenho da sociedade, não é da questão da justiça. A justiça eleitoral representa os interesses da sociedade, de ter uma representação feminina maior. A política não é necessariamente uma coisa de homens, é uma obrigação, é uma função que pode muito bem ser exercida pelas mulheres. Alguns países estão com as mulheres à frente dos homens. Está aí a Alemanha com a Merkel arrebentando, a Inglaterra também, as mulheres na França também são muito fortes, ou seja, nos Estados Unidos, a vice-presidente mulher. Então, ou seja, nós temos as mulheres participando sim do processo político. No Brasil também nós temos bons exemplos de mulheres participando, embora temos exemplos que, sinceramente, hein, algumas mulheres são piores que os homens na política no Brasil. Mas, de qualquer forma, nós temos mulheres de destaque na política nacional. E na política local, nós tivemos sim boas já vereadoras. A Érica Marra agora vai ser a 5ª vereadora mulher. Nós tivemos antes a Madalena Rucker, Margarete Rose e Cláudia Lauan. As 3 foram eleitas no mesmo pleito, em 96. Depois elas vêm revezando ali. A Madalena não foi reeleita, mas foi eleita a Tia Lu. E tivemos de novo um trio, Tia Lu, Margarete Rose e Cláudia Lauan. E agora nós temos apenas uma mulher nessas 19 cadeiras da nova Câmara. Mas uma mulher, ela leva um tom diferente para o discurso e pode fazer diferença sim. Torcemos que não só a Érica Marra, mas os outros 18 ocupantes também das demais cadeiras tenham um bom desempenho nessa próxima Câmara Municipal, porque tudo que nós precisamos é de uma boa Câmara. Se nós temos uma boa Câmara, qualquer deslize do prefeito, a Câmara vai lá e puxa a orelha dele e acerta e coloca a máquina no trilho de novo. Agora, uma Câmara ruim, ninguém merece. E olha que nós vimos muitas câmaras ruins ao longo desses últimos anos. Essas câmaras de 12 vereadores foram terríveis. Vamos torcer que nessa nossa nova Câmara de 19 vereadores a gente tenha um poder legislativo mais eficiente, mais fiscalizador, mais respeitador da sua própria condição de poder. A Câmara não é um braço da Prefeitura. O vereador não é empregado do prefeito, não é um secretário com cargo eleito. Ele é um fiscal do Executivo. E se ele fizer bem essa função, nós vamos ter uma Câmara melhor, certamente. É isso. Bom trabalho, Marcelo. Até lá. Obrigado, Vanderlei, sempre trazendo essa atualização da vida política de Teresópolis, que promete muitas mudanças, ou pelo menos tentativas de mudanças nos próximos meses. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br, também em nossa versão digital do Jornal Diário, que você pode receber aí, inclusive, no seu telefone, bastando fazer um cadastro aqui na redação. Nosso trabalho também pode ser visto nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá no YouTube fica o canal da Diário TV, você assina, se inscreve e recebe sempre um alerta quando estamos ao vivo e também pode passar para familiares, amigos em qualquer parte do mundo a programação aqui de Teresópolis. Havendo qualquer mudança, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere nas redes sociais do jornal, em nosso site e também aqui na barrinha de notícias. Até mais!